a primeira palavra dessa noite, a primeira ministração desta noite, ministrada através da palavra. Pastor Alexandre Camã, ele vai ministrar nessa noite a nossa vida, falando da celebração de Pentecostes, a partir ou da perspectiva do Antigo Testamento. Então, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, que Deus fale conosco e que Deus guarde a sua casa. Seja muito bem-vindo, e eu tenho certeza que essas pessoas serão ricamente abençoadas através da sua vida, sua presença aqui nessa noite. Deus abençoe, mano, fica na paz, ó. Deus abençoe. Shalom. Tô quase de uniforme, né? Isso aí, mano, aí, ó. B1 e B2. Que a shalom do Senhor possa estar com você aí na sua casa, e que essa shalom, que excede todo entendimento, guarde a sua mente e o seu coração. Como nós costumamos falar nesse período, Hag Shavuot Sameach, feliz festa das semanas. Eu quero aqui nesse tempo, não só compartilhar com você como nasce essa história no livro da Antiga Aliança, mas também que os céus dessa atmosfera profética, o qual Israel está vivendo, alcance a sua casa. E para isso, como sempre é de costume, em uma celebração, eu quero que você agora, eu não sei como você está assistindo essa palavra na sua casa, eu não sei como você está aí com o celular ou na sua Smart TV, mas eu queria que você se concentrasse agora nesse momento, e eu queria que você estivesse junto comigo agora, concentrado em invocar a presença do Senhor e o nome do Senhor, para que você pudesse ser ministrado pelo som do shofar. O shofar, ele é o que dá o início a essa celebração, a essa atmosfera profética. Quando nós olhamos esse instrumento, muitas vezes a gente se pergunta, mas por quê? Porque nós fazemos menção daquilo que Deus começou fazendo quando Ele tocou o shofar no Sinai. Então eu queria que você agora se conectasse para ouvir o som do despertar do Senhor para a sua vida. Nós clamamos o teu senhorio, Pai. Sabemos que tu estás nesse lugar e a sua presença, como um dos teus atributos, visita cada casa, cada família. Assim como o talit envolve a minha cabeça e o meu corpo, que representa os teus mandamentos, que agora a tua palavra se faça presente em cada casa. A tua palavra não é um livro, a tua palavra é uma pessoa, é o teu filho, o Machia, o verbo vivo que desceu e esteve entre nós, e quando ele foi estar com o Pai novamente, nos deixou o Consolador, o Ruach HaKodesh. E é por isso que nós celebramos Pentecostes, é por isso que nós estamos conectados com essa atmosfera, essa agenda espiritual dos céus. Que cada casa, cada vida seja tocada pelo poder da tua palavra. É no nome do Messias que nós te pedimos. Amém. Pode pegar aqui para mim, para eu colocar no chão, por favor. Aleluia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí na sua casa. Eu creio que os textos
devem ir para a sua tela, mas eu queria começar lendo um texto. Eu vou ler bastante, vou deixar bastante textos aqui para vocês, e que você acompanhe esses textos aí, para que você alcance um entendimento melhor daquilo que nós vamos compartilhar. Jeremias, capítulo de número 2, Jeremias 2, do verso 2 em diante. Eu não sei se o texto vai para a tela do pessoal, como o pessoal acompanha. Jeremias 2, verso 2 em diante, diz assim: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da bondade da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para que se afastassem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. Essa palavra do profeta Jeremias, ela é uma palavra propícia quando nós estamos dispostos a nos voltar aos mandamentos do Senhor. A palavra Pentecostes vem de 50, os 50 dias ao qual se conta da Páscoa até essa festa chamada também de festa das semanas. Shavuot significa semanas, e por isso 50 semanas, se contavam 49 dias, e no 50º dia era o dia em que devia se celebrar. Quando lá em Atos o Messias fala para os discípulos para que eles não se apartassem de Jerusalém, era por conta dessa festa, por causa deste princípio. A questão que nós precisamos compreender é que nem sempre é simples para nós observarmos os mandamentos do Senhor. E aqui o profeta Jeremias está falando com o povo de Israel: volte-se, o que eu fiz para que os seus pais me abandonassem? Nós éramos noivos no deserto. O porquê noivos no deserto? Porque o momento em que Deus dá a Torá para Israel é o momento do casamento de Deus com Israel. Esse momento houve uma aliança de Deus com o seu povo. A outorga da Torá é considerado como o dia em que Deus casou com Israel, um dia de aliança, um dia de pacto. Não foi somente os 10 mandamentos entregues, nós vamos ler aqui, mas também assim um conjunto de princípios. Afinal de contas, um povo que durante 430 anos estava no Egito, amassando barro, fazendo tijolo. Você chegava para um adolescente de 12 anos e perguntava: o que você faz, menino? E ele falava: eu amasso barro e faço tijolo, tio. Seu pai? Meu papai amassa barro e faz tijolo. E vovô? Vovô também amassava barro e fazia tijolo, e o vô do meu vô e o vô do meu vô. Então era um cativeiro geracional durante 430 anos, e a única maneira de mudar esse cativeiro geracional era trazendo uma nova mentalidade. Então por isso que nós falamos sempre que o povo saiu do Egito e o Egito não saiu do povo, e a Torá e o conjunto de princípios que Deus entrega no Sinai para Moisés é a maneira de reprogramar a mente daquele povo que durante muito tempo ficou cativo. Então agora, quando eles chegam no Sinai, Deus então sela uma aliança com eles,
depois de 50 dias caminhando, do dia 16 de Nissan, o primeiro mês bíblico, até a chegada no terceiro mês bíblico, chamado Sivan, ali no Sinai. A questão é que, naquele dia e naquele momento, eles só estavam cumprindo algo que Deus selou na criação do mundo. Gênesis capítulo 1, verso 14, quando Deus no quarto dia criou o sol e a lua e os lumiares, isso era para marcar os tempos e as estações. Por isso que os magos do Oriente, quando chegam em Jerusalém no nascimento do Messias, eles chegam guiados por uma estrela. O problema é que as pessoas confundem às vezes a astrologia com a astronomia e acham que tudo é do demônio, mas os magos do Oriente souberam que Yeshua, o Messias, o príncipe da terra, havia nascido por causa de uma estrela. Salmo de número 8, o salmista está dizendo: quando eu olho os céus, lembra que o pastor Júlio falou aqui, que a festa é um sinônimo de encontro? A palavra no original hebraico é moed. Então toda festa é um encontro marcado com Deus e julgamento de demônios. Na saída do Egito, os demônios foram julgados. E aí, quando nós estamos celebrando uma festa, nós estamos comparecendo a um encontro que Deus marcou. Então o salmista, quando olha as estrelas, olha os lumiares, ele fala: quando eu olho as estrelas, as obras das tuas mãos, eu me pergunto, quem é o filho do homem para que o Senhor visite? Ele estava falando de festa. Ele estava falando exatamente do momento como nós estamos agora. Então há uma atmosfera profética que se começa. Agora, o problema é que Israel durante um tempo deixou esse princípio. E por isso Jeremias está falando: vocês, que lá no meu noivado com vocês, que era o tempo do deserto, o tempo do namoro, antes de chegar no Sinai, vocês estavam todos com medinho, porque saíram do Egito, o faraó estava vindo atrás. E eu mandei coluna de fogo, nuvem de glória, falei com vocês, mas agora vocês parecem que esqueceram tudo que eu fiz. É importante que nós venhamos nos lembrar que Jeremias é um profeta que está falando ao povo no prenúncio do exílio babilônico e durante o exílio babilônico. E o que é Babilônia? Babilônia é nada mais, nada menos do que aquilo que se materializa quando nasce Babel. E quando nasce Babel, haviam muitos homens falando uma só língua, querendo subir até os céus para conectar com a criação de uma maneira errada, e Deus desce e confunde todos eles. Mas quando chega lá no cenáculo, haviam várias pessoas para celebrar essa festa, eles não falavam a mesma língua, e todos eles se entendiam, porque Deus, com a sua glória, com a sua graça, fez com que eles estivessem conectados, porque Deus encontrou com aquele povo. Deus encontrou com o povo no Sinai, Deus encontrou com o povo no cenáculo, e Deus quer encontrar conosco a cada ano, a cada ciclo, quando nós paramos e vamos celebrar essa festa. Então por isso essa festa é considerada a festa que celebra o casamento de Deus com Israel, uma aliança que foi feita. Mas ela também é chamada de festa das primícias. E aqui Jeremias está falando: vocês eram minhas primícias, como Deus falando ao povo. E o porquê que Deus falou isso ao povo? Eu quero que você agora abra comigo em Deuteronômio, capítulo de número 16. Deuteronômio 16, a partir do verso 9. O texto do Senhor diz assim: 7 semanas contarás, quando a foice começar na seara, entrarás a contar as 7 semanas, e celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus, com ofertas voluntárias da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Então eu quero que você pense como que o Senhor tem te abençoado. Olha o que o Senhor está falando através de Moisés. Verso 11: alegrar-te-á perante o Senhor teu Deus, tu, teu filho, tua filha, e o teu servo e tua serva,
E o levita que está dentro de tua cidade, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ti. Lembrar-te-ás que foste escravo no Egito, e guardarás este estatuto e os cumprirás. Um cativeiro destruído requer uma lembrança constante. O problema é que eu e você, algumas vezes nos esquecemos do que Deus fez pela gente semana passada. Então a festa é uma maneira de todo o tempo se lembrar que durante 430 anos eles estavam cativos no Egito. E agora Deus tira eles de lá, prometendo uma terra. Então quando eles andam os 50 dias do Egito até o Sinai, não tem terra. Deus dá a palavra. Só que eles saíram para conquistar uma terra. E a terra, quando eles conquistassem, agora, Deus queria que eles celebrassem, se lembrando do tempo em que foram cativos, e agora quando Deus estava os abençoando. Então, vamos lá no capítulo 26 de Deuteronômio agora. No capítulo 16 fala, quando a foice começar na seara. Agora olha o que diz no capítulo 26, no verso 1. E será que quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança, e possuires nela, habitares, então tomarás das primícias de todos os frutos da terra que trouxeres da tua terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali fazer habitar o seu nome. E virás ao sacerdote que naqueles dias for, e dir-lhe-ás, hoje declaro perante o Senhor teu Deus, que entrei na terra que o Senhor jurou aos nossos pais dar-nos. E o sacerdote tomará o cesto na tua mão, e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então o que acontecia também nessa festa, era que eles, pela palavra que receberam, pela gratidão que havia no seu coração, eles chegavam nesse momento, diante do Eterno, no templo, com um cesto. Agora, preste atenção, o que era esse cesto? Esse cesto traziam os primeiros frutos. Quais eram os primeiros frutos? Existem, em Deuteronômio capítulo 8, existem 7 espécies que são cultivadas em Israel. As primeiras espécies da colheita são o trigo e a cevada, que se dá nos 3 primeiros meses. Então, quando acontece o Pentecostes, eles ainda não colheram tudo. Então, deixa eu te explicar como que acontecia. Quando o dono de uma lavoura chegava diante da sua plantação, ele encontrava então uma tâmara que havia florescido. Ele amarrava uma fita naquele pé de tâmara, e ele sabia que aquele pé era do Senhor. Ele entrava na sua outra lavoura, e tinha lá a videira, penduradinha, bonitinha. Tinha brotado um fruto, uma flor, ainda não um fruto. Ele amarrava uma fita e falava, esse aqui é do Senhor. Ele não sabia o que ele ia colher do restante da lavoura, mas aquilo que tinha brotado primeiro tinha um dono, era o Senhor. E aí tem algo tremendo em Cantares capítulo 2, é que Salomão, quando está falando que o inverno passou, a primavera chegou, ele fala que a figueira começou a dar os seus frutos, os frutos, os figos temporães, que são os únicos que dão nessa época, mas ele fala assim, a videira está em flor, é porque antes do fruto tem a flor,
E ele está falando o seguinte: cuide para que as raposas não comam as flores da videira. Por quê? Porque se comesse a flor, estava comprometendo a primícia que tinha sido marcada. Porque assim que dava flor, o dono já marcava para entregar aqui nessa celebração de Deuteronômio 26. Você ainda não sabe algumas coisas que você vai colher daqui até o restante deste ciclo espiritual. A questão é como você se comporta diante disso. O que o Senhor tem dado à sua casa, à sua família, e o que você entrega ao Senhor. Essa festa nos faz também entender que o princípio de que Deus tem que estar em primeiro lugar na minha vida é constante. Então, por isso, eles marcavam, e 50 dias depois da Páscoa, eles pegavam um cesto com aqueles frutos que já tinham brotado, e cevada e trigo, representando os que ainda não tinham brotado, e levavam até o templo, e davam na mão do sacerdote. Aí o sacerdote pegava aquele cesto, e levantava ao Senhor, e era chamada a oferta de movimento, ele dava graças ao Senhor. Diz o texto, isso era para que todo homem fosse aceito diante do Senhor. Isso não é o dízimo, mas isso é uma novidade. Caim e Abel ainda não tinham lei, mas Deus falou que se agradou da oferta de Abel, porque Abel trouxe das primícias, e Caim, ele não deixou de ofertar, ele não deixou de comparecer diante do Senhor, mas não era primícia. Deus sonda os nossos corações, quando nós colocamos Ele em primeiro lugar. E nesse tempo é um tempo em que nós precisamos entender o que queremos colher daqui até o final deste ciclo espiritual. E é o tempo de nós comparecermos diante do Senhor. Agora, além de ser um pacto com Deus, de ser a festa das primícias, era também esse momento de aliança constante, aonde, quando a primeira vez o Senhor desceu ao Sinai e fez um pacto com o povo de Israel através de Moisés, ali Deus deu a Torá, ali Deus deu as instruções para a construção do tabernáculo, e ali Deus deu a agenda das festas, um manual, um lugar e uma agenda, para que ele tivesse inteiramente conectado com a sua criação. Agora, como isso acontece? Eu quero que você agora abra comigo em Êxodo, capítulo de número 19. Êxodo 19, eu vou ler alguns versículos, e quem estiver aí projetando para o pessoal ler, vai me ajudando. Verso 1 diz: ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Verso 3: e subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou no monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás os filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas das águias, e vos trouxe a mim. Verso 6: e vós me sereis um reino sacerdotal, um povo santo, e estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Verso 8: então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos.
E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Verso 10. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje, e amanhã lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Verso 16, empreste o chofar de novo. E aconteceu, ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um zunido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Ou seja, Deus falava com Moisés, Moisés falava com Deus, e Deus o respondia com um zunido de trombeta. A voz do Senhor era como um alarido de trombeta. Moisés falava e Deus respondia. Ao ponto que o povo ficou tão perturbado, porque o monte fumegava, o estrondo da voz de Deus como uma trombeta, que o povo falou assim: Moisés, fala você com a gente, fala você com a gente, porque a voz do Senhor está estrondando tudo, e a gente está com medo. E aí no capítulo 20, Moisés começa a declarar para o povo os 10 mandamentos. Então falou Deus todas essas palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem as águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas. E vai, chega lá no verso 14, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Agora quando ele falou não matar, não roubar, ele falou só para o povo de Israel? Ele falou só para os cristãos? Não, ele falou para toda a humanidade, era um princípio único para toda a humanidade. Ninguém pode roubar, ninguém pode matar, e ninguém pode deixar de se conectar com esse Senhor. E aí, quando chega no verso 18, diz que todo o povo viu os trovões, os relâmpagos e o zunido de buzina. E o monte fumegando, e o povo vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe, e disseram a Moisés: fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Enquanto o pessoal se posiciona aqui, preste atenção numa coisa. Quando Deus entregou esta palavra ao povo, Deus estava selando uma aliança com o povo. A palavra Torá não significa simplesmente lei, mas a palavra Torá significa instrução. E as instruções do Senhor é exatamente cumprir o que hoje aqui estamos juntos cumprindo. Agora, entenda que conhecimento na Escritura é sinônimo de coabitar.
Coabitou Jacó com Raquel, conheceu Jacó Raquel, eles se tornaram uma só carne. Coabitou Abraão com Sara, se tornaram uma só carne. O conhecimento, ele deve ser um sinônimo de intimidade. Naquele dia, quando Deus desceu sobre o Sinai, o monte fumegou, houve trovões, houve relâmpagos, o zunido de buzina, Deus estava se tornando um com o povo e o povo se tornando um com Deus. Só que o povo ficou espantado e com medo. E por isso eles estavam pedindo: Moisés, não fala, não deixa Deus falar não, fala você. Porque eles não estavam suportando ouvir aquele som que era a voz do Senhor. Pentecostes, nós celebramos esse momento onde Deus entregou a palavra para o povo e onde Deus casou com o povo. Só que eu bem sei, e você também sabe, que há alguns momentos da nossa vida e da nossa caminhada que nós não suportamos ouvir o som daquilo que Deus está nos falando. Eu quero orar com você, para que nesse momento, os seus ouvidos estejam abertos, e você não esteja como o povo no Sinai. Ah, não fala, fala você, Moisés. Não, que você esteja pronto a ouvir a voz do Senhor, e obedecer os seus mandamentos, está firme no caminho que Ele separou para você, a estrada que Ele tem para a sua vida. Feche os seus olhos e deixe esse som ecoar na sua casa, a sua família. Se você puder, pegue os seus filhos, se junte com eles e fale: Deus, nós queremos a Tua palavra sobre nós queremos a Tua palavra sobre a nossa casa, porque a palavra do Senhor é o Seu Filho, o Cristo, o Verbo vivo.